Olá, seja muito bem-vindo ao módulo Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Esse módulo, ele é ministrado pelos docentes Kelda e Jefferson. Meu nome é Jefferson Aparecido Dias e serei o seu docente nesta videoaula. Ementa: apresentação do AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, revisão do conteúdo abordado presencialmente, planos de aulas, atendimento para retirada de dúvidas. O AVA é o Ambiente Virtual de Aprendizagem. O padrão adotado pelo Instituto Federal de São Paulo é a plataforma Moodle como ambiente virtual de aprendizagem. Porém, existem outros. E essa plataforma é definido como curso ao invés de disciplinas, como estamos acostumados. Todos os alunos da turma foram cadastrados pelos docentes. As aulas serão de forma síncrona e assíncrona. Qual é a diferença? A aula síncrona é o nosso encontro que ocorrerá semanalmente para que possamos conversar em tempo real, apresentar conteúdos e também tirar dúvidas. A aula síncrona será aulas gravadas anteriormente para que seja disponível na plataforma Moodle para que vocês possam acessá-la, adquirir conhecimento e também resolver os possíveis exercícios ou tarefas propostas. Nós temos aqui o nosso plano de aula, do qual nós temos 3 colunas: a coluna data, a coluna conteúdo e o modo com a qual essa aula será ou foi realizada. Então, no dia 6 de fevereiro de 2020, nós tivemos uma palestra sobre crimes cibernéticos e também uma roda de conversa com o psicólogo. Então, foi feito isso de forma presencial. Então, o modo é síncrona. No dia 13 de fevereiro de 2020, ocorreu a apresentação da disciplina do conteúdo programático e os critérios de avaliação. No dia 20 de fevereiro de 2020, nós começamos a ver sobre componentes de instalações elétricas. Esse é um título que se repete em diversas aulas. E todos esses itens e componentes também são determinados através das normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares, que são normas utilizadas para fins de eletricidade de baixa tensão. Efeitos da eletricidade, corrente elétrica e tensão elétrica. No dia 27 de fevereiro, nós continuamos aí a ver um pouco sobre componentes de instalações elétricas, normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares, e vimos também sobre potências, que elas podem ser aparente, ativa e reativa. Vimos também sobre o fator de potência para projetos elétricos residenciais. No dia 5 de março de 2020, vimos aí a simbologia padronizada, que também é um título que se repete em várias aulas, normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares, e definimos a quantidade mínima de ponto de luz em ambiente no caso de uma planta baixa. No dia 12 de março, vimos aí sobre os componentes de instalações elétricas, normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares, potências ativa, aparente e reativa, fator de potência para projetos elétricos residencial. Até aqui, nós tivemos aula presencialmente, então dentro do campus do Instituto Federal, professor e aluno presente, lousa, projetor, quadro para fazer os exercícios e também demonstrar para vocês algumas instalações que são montadas nas residências. A partir de então, houve a suspensão do nosso calendário devido à pandemia. E, após muitas reuniões e aprovações pelo Conselho de Campus, ocorreu um novo calendário para darmos continuidade a essas aulas, porém agora de forma remota. Então, como ficaram essas datas? E o conteúdo? O conteúdo, de certa forma, continua sendo aquele aprovado e constado no plano de curso,
né? E a gente dá continuidade a ele. Tanto o conteúdo programático como o plano de aulas agora é definido de forma remota da seguinte maneira. No dia 13 de agosto, nós fizemos uma apresentação do ambiente virtual de aprendizagem e as principais ferramentas a serem utilizadas de forma síncrona, porém, foi apresentado esse material no qual eu estou gravando esta videoaula para disponibilizar para todos vocês e também para aqueles que não tiveram acesso no dia. Então, fica registradinho lá para que todos possam ter o acesso. Já no dia 20 de agosto, nós teremos uma revisão do conteúdo abordado presencialmente antes da suspensão do calendário devido à pandemia. E essa revisão, ela pode ocorrer tanto de forma síncrona como assíncrona. Então, todos os tópicos abordados de conteúdos daqui para frente, eles poderão ser realizados tanto de modo síncrono como assíncrono, tá ok? Tudo isso a gente vai ter mediante comunicação de forma antecipada. Mas nós teremos encontros semanais para atendimento ao aluno, então isso será realizado de forma síncrona. Mas nós teremos também o sistema de comunicação através do Moodle, através do nosso fórum de dúvidas e sugestões, que vocês poderão preenchê-lo quando bem entender. No dia 22 de agosto, nós teremos também uma continuidade dessa revisão do conteúdo abordado presencialmente antes da suspensão do calendário devido à pandemia. Note que dia 22 de agosto é um sábado, ou seja, o Conselho do Campus acordou que o calendário será repleto de sábados letivos e ainda com carga horária dobrada. Não significa que nós faremos uma reunião de forma síncrona aos sábados, mas significa que nós teremos que contar o sábado para conseguirmos completar todo o nosso conteúdo programático de acordo com o PPC, tendo inserido então no Moodle o material para que vocês possam adquirir conhecimento, resolver os problemas ou tarefas propostas e ainda, de acordo com um determinado prazo, apresentar essas soluções ou dúvidas para que possamos saná-las e assim darmos continuidade ao nosso conteúdo. No dia 27 de agosto de 2020, nós veremos aí sobre componentes de instalações elétricas, normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares, potência aparente, ativa e reativa, fator de potência para projetos elétricos residenciais e atendimento para retirada de dúvidas. A partir daqui, todas as aulas que contêm aí os encontros, haverá atendimento para retirada de dúvidas. Então, vários itens ele acaba se repetindo, porque não tem como passar item a item em aula por aula. Tudo é uma questão de continuidade. No dia 29 de agosto de 2020, que também é um outro sábado, nós teremos aí componentes de instalações elétricas, simbologias padronizadas, normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares, levantamento da carga de tomadas, sendo tomadas de uso geral e tomadas de uso específico. Tomadas de uso geral é abreviada aí pela sigla TUG, no plural fica TUGs, e tomadas de uso específico é abreviado pelas siglas aí TUI, mas no plural TUIs, tá ok? Em maiúsculo. Só o S em minúsculo ali com apóstrofe, significando o plural. Temos também o atendimento para retirada de dúvidas, sempre em todas as aulas. No dia 3 de setembro de 2020, nós veremos sobre esquemas elétricos, normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares, pontos de tomadas de uso geral, TUGs, e atendimento para retirada de dúvidas. No dia 5 de setembro de 2020, teremos aí esquemas elétricos, normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares,
pontos de tomadas de uso específico, atendimento para retirada de dúvidas. E aí finaliza-se o primeiro bimestre. Então, provavelmente aqui nós teremos uma avaliação que será definida posteriormente. No dia 10 de setembro de 2020, iniciando aí então o segundo bimestre, nós teremos esquemas elétricos, normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares, potência mínima de pontos de tomadas de uso geral e atendimento para retirada de dúvidas. No dia 12 de setembro de 2020, esquemas elétricos, normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares, potência de pontos de tomadas de uso específico e atendimento para retirada de dúvidas. No dia 17 de setembro de 2020, esquemas elétricos, normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares, previsão de cargas de pontos de tomadas de uso geral e de tomadas de uso específico e atendimento para retirada de dúvidas. No dia 19 de setembro de 2020, teremos aí esquemas elétricos, normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares, potência de pontos de tomadas de uso específico, previsão de cargas de pontos de tomadas de uso geral e específico e atendimento para retirada de dúvidas. No dia 24 de setembro de 2020, esquemas elétricos, normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares, levantamento da potência total de uma instalação residencial e atendimento para retirada de dúvidas. No dia 26 de setembro, esquemas elétricos, normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares, rede pública de baixa tensão, tipo de fornecimento de energia elétrica residencial, quadro de distribuição e atendimento para retirada de dúvidas. No dia 1º de outubro de 2020, normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares, dispositivos de proteção e seu dimensionamento, disjuntor diferencial residual, interruptor diferencial residual, disjuntores termomagnéticos, atendimento para retirada de dúvidas. No dia 3 de outubro de 2020, normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares, circuito de distribuição, circuitos terminais, atendimento para retirada de dúvidas. No dia 8 de outubro de 2020, normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares, circuito de iluminação interna e externa, circuito de tomadas de uso gerais e circuitos de tomadas de uso específico. No dia 10 de outubro de 2020, normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares, tabela contendo a divisão dos circuitos com suas respectivas cargas, planta baixa residencial, atendimento para retirada de dúvidas e finaliza-se o terceiro bimestre. No dia 15 de outubro, teremos aí normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares, simbologia gráfica na planta baixa residencial e atendimento para retirada de dúvidas. No dia 17 de outubro de 2020, damos continuidade às normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares, condutores elétricos e atendimento para retirada de dúvidas. No dia 29 de outubro de 2020, normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares, os aparelhos e tomadas, o uso do dispositivo DR no quadro de distribuição, simbologias na planta baixa residencial e atendimento para retirada de dúvidas. No dia 31 de outubro de 2020, teremos aí as normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares, definição do quadro de distribuição, eletroduto e sua distribuição, atendimento para retirada de dúvidas. No dia 7 de novembro de 2020, teremos sobre normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares,
simbologia dos condutores no eletroduto, ligação de uma lâmpada comandada por interruptor simples, ligação de mais de uma lâmpada comandada por interruptor simples, atendimento para retirada de dúvidas. No dia 12 de novembro de 2020, normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares, simbologia dos condutores no eletroduto, ligação de uma lâmpada comandada de dois pontos diferentes através da utilização de interruptores paralelos, ligação de uma lâmpada comandada de 3 ou mais pontos diferentes através da utilização de interruptores paralelos e intermediários. Atendimento para retirada de dúvidas. No dia 19 de novembro de 2020, damos continuidade às normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares, simbologia dos condutores no eletroduto, ligação de tomadas de uso geral monofásicas e ligação de tomadas de uso específico, tanto monofásica quanto bifásica, e atendimento para retirada de dúvidas. No dia 26/11 de 2020, nós teremos aí as normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares, simbologia dos condutores no eletroduto e identificação dos respectivos circuitos na planta baixa e atendimento para retirada de dúvidas. No dia 3 de dezembro de 2020, nós teremos continuidade aí às normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares, cálculo da corrente, cálculo da potência, dimensionamento dos condutores e dos disjuntores dos circuitos, preenchimento da tabela e atendimento para retirada de dúvidas. No dia 10 de dezembro de 2020, normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares, dimensionamento dos eletrodutos na planta baixa e atendimento para retirada de dúvidas. No dia 17 de dezembro de 2020, damos continuidade às normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares, levantamento de material, medida do eletroduto no plano horizontal, que descem até as caixas e que sobem até as caixas. Atendimento para retirada de dúvidas. Daí nós paramos o calendário, né? Final de ano, passamos o Natal e Ano Novo, e já no dia 7 de janeiro de 2020, nós damos continuidade ainda ao curso. Então, nesse caso, a gente vai continuar vendo sobre as normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares, caixas de derivação, curvas, luva, bucha e arruela, tomadas, interruptores e conjuntos, lista de material, atendimento para retirada de dúvidas. No dia 14 de janeiro de 2020, normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares, conceitos básicos sobre luminotécnica e tipos de lâmpadas e atendimento para retirada de dúvidas. E aí, no dia 21 de janeiro de 2020, será literalmente a nossa última aula da disciplina, finalizando sobre as normas técnicas NBR 5410 e outras normas complementares, conceitos básicos sobre luminotécnica e tipos de lâmpadas e atendimento para retirada de dúvidas. Finaliza-se o quarto bimestre e no dia 28 de janeiro está previsto que vocês façam o IFA. Esse, então, é o nosso novo calendário, contendo aí toda a programação de acordo com o PPC, que é o Plano de Proposta de Curso, tendo aí toda a sua ementa e conteúdo programático previsto com as respectivas novas datas. E assim, ficamos aí à disposição para responder qualquer dúvidas. Você pode preenchê-las lá no fórum, dentro da plataforma Moodle, você efetuando o seu login, você escolhe, no caso, o que era disciplina agora lá passa a ser chamada de curso, você escolhe o curso IEL, dentro desse curso IEL, na aba Bem-vindo, existe mais abaixo um fórum específico para dúvidas e sugestões. Então lá você pode registrar a qualquer momento quais são as suas dúvidas e no mais breve possível nós
os professores, tanto o Jefferson quanto a Kelda, nós responderemos essas questões. E elas poderão ser respondidas tanto lá no fórum, quanto também nos nossos atendimentos para retiradas de dúvidas. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.